Essa ovelha ela pode dar um lucro a um pastor de aproximadamente R$ 1.400 por ano de lã. Então uma ovelha tem um valor para o pastor. A ovelha tem um valor. E o pastor, ele precisa entender quando é ovelha e quando é filho. Quando o pastor entende que ovelha é um animal que é um animal que tem esse valor para ele, que ele pode ganhar com ele alguma coisa e ele ir atrás dela, sim. Porém, a ovelha, muitas das vezes ela está perdida e ela não consegue voltar. Por que uma ovelha não consegue voltar? Ela vive em rebanho. A ovelha é diferente do seu cachorrinho, que conhece o seu endereço, conhece a sua casa. Mas a ovelha não é assim. A ovelha ela vive em bando. A ovelha ela precisa estar em bando, não está em rebanho. A ovelha precisa estar em rebanho, porque o rebanho é que protege a ovelha. Se você pegar quando um predador chega próximo às ovelhas, elas se unem, elas se ajuntam. E quando elas se ajuntam, ela apresenta ao predador que ela é um animal grande, que ela é um animal que possa oferecer um perigo ao próprio predador. Então, quando a ovelha se perde, ela está correndo um grande risco. E se o pastor não tiver a compreensão de ir atrás da ovelha, essa ovelha pode perecer, essa ovelha pode morrer pelo predador. Nós sabemos que se trazemos para a nossa vida, o nosso predador é Satanás, e ele está o tempo todo tentando nos tragar. Então, quando a gente sente falta de uma ovelha na casa de Deus, no rebanho, você precisa ir atrás dela. Porque a ovelha ela não sabe voltar para casa. A ovelha ela só vive quando ela está em rebanho. Por que há muitas pessoas que aceitam Jesus e elas começam a vir alguns dias e depois ela some e ela não vem mais? Porque ela está no processo de ovelha. Dentro do contexto, eu quero trazer aos irmãos uma consciência de uma diferença entre ovelha e filho. Terceiro ponto: a ovelha não sabe voltar para casa. Quarto ponto: e achando apoio sobre os seus ombros, cheio de júbilo. A alegria do pastor em achar aquela ovelha foi de tamanha alegria que ele resolve fazer uma festa, comemorar que ele achou a ovelha perdida. Talvez você não compreende, mas uma ovelha, quando ela tem o aconchego da igreja, ela tem uma outra energia para seguir em frente. Talvez você não entenda e você às vezes até menospreza, mas uma ovelha que ela foi desgarrada, ela foi achada, ela precisa do apoio da igreja. Ela está habituada a tantas coisas que ela ficou durante esse tempo, que para tirar isso ela precisa ter esse apego. E às vezes ela só precisa de um telefone. Às vezes ela precisa apenas de uma mensagem, que hoje nós temos o recurso do telefone. Ela não precisa de muito, um pouquinho de cada um, e essa ovelha vai permanecer no rebanho. O pastor vai atrás, o pastor a encontra, o pastor a carrega e o pastor faz uma festa. Fazer uma festa para alguém que estava perdido pode trazer ao coração dele uma força para ele
e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não vai à casa em busca, não vai à casa e busca com diligência até encontrar. Qual é a mulher que não faria isso? Talvez no nosso tempo ou na nossa época, nós não vamos fazer isso. Talvez você perder em R$10, você perder R$1, você também não vai preocupar tanto, você ainda tem R$9. Mas essas moedas tinham um valor diferente. Diz a história que essas mulheres usavam essas moedas ou essas dracmas como enfeite para suas vestes no casamento. Essas moedas também eram usadas como dote. E uma mulher que tem apenas 10 dracmas tem pouco. Uma dracma tem um valor aproximadamente um dia de trabalho. Talvez o seu dia de trabalho vale bem, mas a média do dia de trabalho hoje é de R$100 a R$150 por dia, ou muito menos. Mas essa mulher, essas dracmas, tem um valor inestimável para ela, e ela começa a buscar. A dracma sabia que estava perdida. A dracma é um objeto. Dracma não sabe que está perdida. Dracma é uma moedinha. E se você perder uma moeda, você pode gritar no nome dela que ela não vai te escutar. Você pode fazer barulho que isso não vai incomodar. Porque dracma não tem sentimento. Dracma é uma moeda. E o que mais me preocupa nos dias de hoje é pessoas que estão dentro da casa de Deus com uma dracma perdida. Elas não têm mais sentimento. Elas já não escutam mais o que Deus fala. Elas ignoram aquilo que o Senhor está falando. Porque ela é como uma dracma. Ela é sem sentimento. Mas como uma pessoa que está na casa de Deus pode perder o sentimento pela palavra? Justamente porque o mundo de hoje está fazendo de tudo para colocar a mente das pessoas mais lá fora do que aqui dentro. Então tem dracmas e ela não sabe que ela está perdida e ela continua exercendo o ministério, exercendo trabalhos. Ela até canta na igreja, ela até prega na igreja, ela até mesmo intercede, ora para as pessoas, mas ela está perdida, ela não está no encontro com Deus. E para encontrar com Deus, como nós tivemos uma escola bíblica hoje, é necessário você buscar Ele em oração, em obediência. Mas se você é aqui dentro alguma coisa e lá fora você é totalmente outra coisa, você está vivendo como uma dracma perdida. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa manhã. O Senhor Deus está com a luz acesa, como aquela mulher acendeu as suas lamparinas, as suas candeias, para procurar a dracma. Mas não somente ela acendeu a luz, ela precisou varrer. Às vezes a vassoura de Deus precisa varrer você, limpar você. Você não consegue sentir Deus se você estiver sujo. Você não consegue sentir Deus se você estiver entre a sujeira da casa espiritual. Para você sentir Deus, para você levar Deus a sério, é preciso limpar. E a coisa mais difícil hoje é limpar em meio ao mundo que suja. Eu fico imaginando se alguém está dentro da casa com aquela mulher, enquanto ela está varrendo a casa ou estiver jogando mais sujeira. Ela não iria achar essa terra. Deus está falando nessa noite, assim como aquela
No livro de Apocalipse está falando quem é essa grande multidão. E o Senhor responde: essa é a grande multidão que veio da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então não dá para ficar sujo. Aleluia.